Eu vou convidar agora a Eduarda, psicanalista, assim, Vamos lá. para falar, né? Vou fazer uma pergunta assim, bem para te ouvir. Como que você pensa isso a partir da frente psicanalítico? Tem um excesso aí, né? Sim. Você está falando de um excesso de postagens, um excesso de exposição. Uhum. Tem vários excessos aí. Do que é que esses excessos estão falando, Eduarda? Do desejo do outro, né? Do desejo do outro. Como ali, a gente tá falando do imaginário, a gente não tá falando do real, né? A gente tá falando de são imagens, né? O que são imagens, senão aquilo do imaginário, né? Então, tudo que tá ali tá na casa do imaginário. Então, a gente tá trabalhando apenas com coisas que tá no campo das ideias, né? Então, quando a gente chega pra ver aquilo, a gente tá falando do que a gente acha que é o desejo do outro. O que é que o outro quer de mim? Que eu seja igual a fulana. Porque olha a fulana, quantos seguidores a fulana tem porque ela tem esse corpo. Né? Olha quantos seguidores o fulano tem porque ele posta esse X conteúdo. Né? Então, não só a busca, talvez, de um padrão de vida que tem aí um excesso do gozo, né? Onde está liberado tudo, onde você consegue tudo, onde você pode tudo, mas também uma busca por um desejo de um outro que tá no campo das ideias, tá no campo do imaginário. Eu não sei se vai ser correto o que eu vou dizer, mas é que você me falou, tá se conectando um pouco com o que o André Falcão teve aqui comigo há alguns dias. O André colocou uma coisa bem interessante, a partir de um referencial lacaniano. Ele diz assim, quando se pensava em termos de superego, supereu, a partir de Freud, se pensava na repressão, né, na hipercensura interna. E ele estava me dizendo aqui que quando a gente pensa essa mesma categoria a partir de Lacan, a gente está falando do imperativo do gozo. Do gozo, isso. Então, o superior, nesse caso, teria a ver com essa coisa de que o sujeito é incitado, é convidado a esse gozo que não tem fim, que nunca acaba. Tem fim. Né? Aí você está falando, acho que tem a ver um pouco com o que você está falando. E também tem tudo a ver, e não só por conta das mídias digitais, né? Mas por conta da sociedade que muda. Né, que é cíclica, né? A gente vem aí de um sistema, e você aí tem um know-how enorme para falar sobre isso, de um sistema que faz com que a gente queira mais, e que nunca tá suficiente, né? E não só nas redes a gente vê isso, mas na clínica a gente vê isso com um grande sofrimento. Mais do quê? Do que, para onde, para quem, para fazer o quê? Para chegar aonde? Que lugar é esse que você quer chegar? Essa é uma pergunta que poucas pessoas conseguem responder. Eu tô indo, né? Eu tô indo por um caminho X, né? Tô faltando aqui com a minha família, porque eu quero comprar o prédio no lugar mais alto, eu quero comprar o melhor carro do ano, o melhor celular eu quero trocar todo ano. Né? E eu quero fazer isso, eu quero comprar aquilo, eu quero ter aquilo, eu quero proporcionar isso para uma outra pessoa. Para chegar aonde? Porque enquanto você faz isso, enquanto existe um excesso em um lugar, existe uma falta no outro. Sim. Né? E a exaustão vem muito disso. Porque quando a gente tem um excesso em um lugar, a gente vai faltar em um outro lugar. E nesse outro lugar onde a gente falta, a gente sente um certo peso, um certo receio, um certo medo de perder. Enfim. Tem várias outras coisas envolvidas, mas quando você fala sobre isso, desse imperativo, né, do outro, do estar sempre gozando, é porque existe também essa sociedade que libera isso. Sim. Né? Então, libera no sentido psicanalítico, né? Então, não vem alguém que te libera. Às vezes vem, mas às vezes não vem. Às vezes você só se sente assim. Né? Então, de contestar mesmo essa lei, esse outro, de contestar esse social, de ir de encontro a essa lei. E hoje a gente tem muito isso, né? E a gente vê isso se espalhando de uma forma positiva, Sim. Né? E de uma forma negativa também. Em relação, você fez, eu acho que você estava fazendo menção ao capitalismo. Eu vou citar aqui muito, muito rapidamente, porque é super verdade, as pessoas não entendem. O capitalismo não é só um sistema de produção e de circulação de mercadorias. Não haveria nenhum sistema de produção e de circulação de mercadorias eficiente se ao mesmo tempo esse sistema não produzisse desejo, né? Por meio da publicidade,
por meio da propaganda. Eu vou dar um exemplo. Há umas 2 semanas, Eduarda, eu vi na TV a propaganda de um carro que eu fiquei maluco, eu fiquei doidinho, assim. Eu não vou fazer propaganda, eu não vou fazer propaganda, mas você já deve ter ouvido. É uma sigla. Construa seus sonhos. Né? É um carro novo, tal, que está chegando no Brasil. Aí, hoje, quando eu estava vindo pro estúdio, um carro desse passou por mim. E eu fui fantasiando, assim, dentro do meu carro, que é um carro mais velho, mais antigo, né? Fiquei, puxa, já pensou se eu tivesse esse? Como é que deve ser? O ar-condicionado, comando por voz. A minha vida seria muito melhor. A minha vida seria muito melhor. E olha o nome do carro. O nome do carro é Construa Seus Sonhos. Vai, Build Your Dreams. Né? BYD. Já fiz a propaganda. Né? Ou seja, produção de mercadorias e produção de desejos. Desejo. Né? Que é o fetiche, né? É o fetiche. E o que é o fetiche? Né? Eu já te jogo a pergunta. O que é esse fetiche em Marx? Eu só sei te responder em termos marxistas. Mas o que é o fetiche em Marx? Olha, o fetiche em Marx é o seguinte, é olhar para esse carro como uma mercadoria pronta, idealizar esse carro, né? Construir seus sonhos como uma meta pessoal, como se um dia eu pudesse colher esse carro numa árvore. Ou seja, desprezando o processo de produção que fez esse carro existir e que passa pela exploração do trabalho. Exatamente. Esse é o fetiche da mercadoria. Se a gente transforma isso numa outra linguagem, dá pra gente ler da seguinte forma. Esse fetiche seria esse desejo, né? Na medida em que, olha, é só você ir lá e comprar. Como assim você não tem dinheiro pra comprar? É só você trabalhar, né? É só você trabalhar. Ah, mas você não tem... Né? Só, né? É só você trabalhar honestamente 14 horas por dia. E aí, no restante das horas que te restam, você vai ter que dormir 8 horas, treinar, ter uma boa alimentação, né? Ter uma boa rotina de exercícios. Você vai ter que cuidar da sua família, você vai ter que cuidar de você, do seu corpo. Você vai ter que ser feliz, socializar com seus amigos. Você vai ter que, enfim, dormir bem, arrumar a sua casa, fazer sua comida, sair para comprar a sua comida, ir no médico, né? Nas horas e fazer uma renda extra, porque você precisa pegar essa renda extra, colocar num lugar de investimentos para esse dinheiro render, e você aí sim poder pensar em comprar esse carro. E tem outra coisa, assim, build your dreams, né? Assim, eu só construo meus sonhos se eu tiver esse carro. Se você tiver esse carro. Né? Assim, meus sonhos não podem ter outras. Então, e aí é isso, esse construa o seu sonho, é o outro te dizendo aqui, olha, esse é o meu desejo. Meu desejo é que você construa os seus sonhos. Só que quando você vai construir os seus sonhos, e você vê o quão difícil é, porque existe toda uma outra coisa, existe todo um mercado, existe toda uma cadeia produtiva, existe toda uma classe, né, não econômica, mas uma classe social, que faz com que você esteja em um patamar que outras pessoas não estão.